Tarcísio de Freitas acaba de sair da visita que fez a Bolsonaro na Papudinha e agora jura de pé junto que vai entrar muito forte na campanha de Flávio Bolsonaro. O governador visitou o ex-presidente na Papudinha, em Brasília, na manhã dessa quinta-feira, diz aqui a revista Veja. Eu sou como São Tomé em relação a tudo que diz respeito a Tarcísio de Freitas, cavalo de Troia. Só acredito vendo. Bom, é possível que alguma coisa ocorreu nessa conjuntura política atual que fez o Tarcísio retroceder a contragosto e não porque morre de amores pelo Bolsonaro, pela direita ou pelo Flávio, mas sim porque tenha percebido que realmente é mais seguro buscar a reeleição no estado de São Paulo. Ele fez um novo cálculo aí de rota justamente para garantir a reeleição, tá? Agora, nós sabemos e percebemos tudo o que ele aprontou nos últimos meses, participando, sim senhor, de um complô para tomar da direita uma verdadeira candidatura de direita raiz, porque ele não é direita raiz, ele é das togas. Muito bem, mas agora ele está dizendo aí que ele vai entrar de cabeça na campanha do Flávio. Talvez seja porque mais cedo Bochecha Rosa, que era seu mentor até pouco tempo, que acabou de filiar o Caiado em seu partido, o Kassab, né, o Bochecha Rosa Kassab, hoje de manhã disse que ele não tem identidade. Ou seja, é uma meba. Que Tarcísio não tem identidade e é um capacho do Bolsonaro. Ele não disse exatamente capacho, mas foi, por outras palavras, o que ele disse. Tá de biguinha, tá de mal, é? Que love, hein, entre Bochecha Rosa e Tarcísio, coisa muito... E a silhueta dos dois é parecida, né? São parecidas. Após se encontrar com o ex-presidente na manhã dessa quinta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que vai entrar muito forte na campanha. Martina, estranho esse negócio, né, Martina? Entrar muito forte. Vai entrar muito forte na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Tarcísio está estranho depois que andou com Bochecha Rosa. Bom, mundo da política, as pessoas sabem de coisa. Aspas para Tarcísio de Freitas. Como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida em relação a isso. Apoiar Bolsonaro, apoiar Flávio, né? Você veja que até isso ele diz, veja, ele não diz, eu vou apoiar. Até nesse momento, olha o que ele diz. Como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida em relação a isso. Aí a reportagem que coloca entre colchetes, apoiar o Flávio Bolsonaro. A gente conversou como amigo e a gente vai estar empenhado nesse projeto. Não estamos precisando de amizade, não. Estamos precisando de patriotas. A gente conversou com a amizade, leva esse negócio de ficar fumar charuto, tomar destilado e vinho no subsolo da casa do Vorcaro. A gente não precisa dessas amizades, não. A gente conversou com um amigo e a gente vai estar empenhado nesse projeto. Vamos entrar muito forte, muito unidos, agregando pessoas, mais gente, falando de projeto para o país e de questões importantes para resolver a questão fiscal, declarou Tarcísio em coletiva de imprensa após a visita na Papudinha, em Brasília, onde Bolsonaro está preso. O governador paulista também reforçou sua intenção de concorrer à reeleição em 2026. A gente conversa sobre isso desde 2023 e o meu interesse é ficar em São Paulo, tá certo. Não tem controvérsia nenhuma, tá certo. Eu tenho uma linha de coerência, tá certo. Falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o estado de São Paulo. A gente sempre se preocupou com a palavra legado e a gente vai trabalhar para construir esse legado, etc. Agora vem aqueles papinhos de CEO de empresa de esquina, né? Tarcísio também disse que conversou com Bolsonaro sobre a filiação de Ronaldo Caiado ao PSD de Bochecha Rosa e afirmou que Bolsonaro gostou e elogiou a situação. O presidente viu com bons olhos. Ele elogiou o Caiado. Para mim, ele tem um apreço muito especial pelo Caiado, uma consideração pelo trabalho que Caiado fez ao longo de sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma e ao final vai estar todo mundo junto. Não tenho dúvida, o presidente viu um movimento acertado. Ter muitas candidaturas soma. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Chile, recentemente, disse Tarcísio de Freitas. Mas o Chile é civilizado. Nós aqui não somos civilizados, o Tarcísio de Freitas. A começar por você. Nós sabemos o que você aprontou nesses últimos meses. Quem teve olhos de ver, viu.
Tarcísio de Freitas. Ai, ai. Vamos ouvir então da própria bocarra do Tarcísio Nos Estados Unidos, essas suas considerações. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente queria fazer essa visita ao presidente. Olha o Tarcísio com essa voz animadora e convicta que lhe é peculiar. O Tarcísio é de uma convicção verbal, né? Vejam se vocês acreditam. Ele acabou de sair da papudinha. Atrás dele está o Carlos Bolsonaro e tal. Oi? fala um pouquinho mais alto pra gente pegar. Mais alto? Tá bom. Ó, a repórter falou, o cara tá com tanta animação que a repórter falou, fala um pouquinho mais alto pra gente ouvir. Aí ele, um pouquinho mais alto. Eu vou repetir, ó. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente queria fazer essa visita ao presidente. Oi? Fala um pouquinho mais alto pra gente pegar. Mais alto? Tá bom. Abaixa o microfone da repórter. Ainda vai aparecer um bocado de idiota aqui que vai falar, doutor, tá vendo, doutor? O Tarcísio ficou, o senhor tava errado. Abra a consciência, fulano. Tá no meio do rosto dele, o microfone. Da repórter. Podemos? Gente, você tá Podemos, governador. Ok? Tá bom? Podemos ir? Bom, então uma visita que a gente tinha se programado já há algum tempo para fazer. Eu queria muito transmitir meu abraço, minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, dizer para ele que nós estamos juntos, falar do meu apreço, falar da minha gratidão e disse para ele que eu tinha uma tarefa aqui muito difícil, que era transmitir, e eu não ia conseguir me lembrar de todos os abraços que foram pedidos para eu trazer aqui para ele, a transmitir um abraço de muitas pessoas. Toda vez que eu faço um evento lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem, olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então é impressionante o carinho das pessoas. Eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho. Tudo isso é mentira. As pessoas relatam que quando chegam perto desse sujeito, um evento, as pessoas, os eleitores, os cidadãos, o povo, chega perto desse sujeito, cumprimenta, diz que o sujeito é insosso, apático. Se você já ouviu falar disso, eu aposto, o sujeito é apático. O sujeito não tem liga com o povo. Por isso que ele se dá bem com as togas. Falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele e transmitir de certa forma isso para ele, o amparo, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele, né? Eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje, e esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco, né? Que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Governador, sobre a sua candidatura à presidência, ele falou alguma coisa? Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho... Mané aí do outro lado e senhora Manela. Esse homem está com energia de que não tem controvérsia? Este homem está com energia de que está tudo bem? Não. Veja, esse homem é governador de São Paulo. Com boa parte da reeleição encaminhada. Não deveria estar feliz? Está com saúde, é, entre aspas, uma liderança importante do país, é governador de um estado maravilhoso, nunca imaginou que ia se tornar governador, sequer de um condomínio. Não devia estar feliz? Não é? O Flávio não é competitivo, não tem vários pontos positivos nesse momento? Não devia estar otimista, brincando, não é isso? Não devia estar para cima, com postura de liderança? Eu não vejo isso. Eu vejo tensão, eu vejo um sujeito ressabiado, um pouco incomodado, né, constrangido. Gente, a falsidade. Tem gente que não consegue disfarçar a falsidade. Ele é fraco para disfarçar a falsidade.
de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Quando você fala em política habitacional, em substituição de palafita, a gente está falando em política de longo prazo. Quando a gente fala na expansão do transporte metroferroviário, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no túnel Santos-Guarujá, na terceira pista da Imigrantes, na duplicação Caraguatatuba-Ubatuba, a gente está pensando em projetos de longo prazo. São projetos que estão na prancheta que a gente vai botar para rodar. Quando a gente fala no túnel Santos, no trem Santos-São Paulo, no TIC Santos-São Paulo, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no trem São Paulo-São José dos Campos, a gente... Não lembra José Serra? Não lembra Alckmin? Aquele palavrório técnico todo. Nós não precisamos desse tipo de gente na presença da República agora. Está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em fazer uma revolução na educação, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em combater os problemas do subfinanciamento da saúde, com o SUS paulista, né, que está sendo lá uma revolução, a gente está falando em projetos que tem que ter continuidade. Então a gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado. E a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregar a visão deste grupo, né, e o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo a situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. Crise fiscal? Esse homem foi a favor dessa maldita reforma tributária, né? Que beneficia um Estado perdulário, um Estado bocão para cima do particular, que não dá retorno ao particular. Nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral, por isso precisamos de uma alternativa e nós vamos proporcionar essa alternativa como time. Eu faço parte desse time, nós estamos agregados a isso dentro da visão. Tarcísio de Freitas, falando de crise moral, ele está de mãos dadas com aqueles que estão promovendo a crise moral no país. O Tarcísio de Freitas, ele disse que foi por um motivo, isso e aquilo, mas ninguém sabe ao certo o que foi, mas por coisa boa não foi. Ele havia marcado a visita na semana passada, na quinta passada. Ele não foi, mas ele ligou para o Alexandre de Moraes para se explicar e para dizer que não iria. Deus sabe o que eles conversaram. Esse homem é governador de São Paulo, ele não deve, ele pensa que a satisfação que ele deve não é ao povo de São Paulo, é a Moraes. Esse homem indicou para a chefia do Ministério Público do Estado de São Paulo não o promotor que teve mais voto dentre os seus pares, mas indicou o terceiro. Por quê? Porque o que teve mais voto é inimigo do Moraes. E o terceiro colocado é amigo. E ele indicou o terceiro colocado. Ele é tchutchuca do Moraes. Isso dentro da visão que o próprio presidente tem, né? Então nunca teve isso e a gente está... É o que a gente fala desde 2023, não muda nada. Então está apoiado o Bolsonaro candidato? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Governador? Não, assim, como eu falei, a gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente, e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver a questão fiscal e, aliás... Bom, aqui, tudo que ele vai falar agora, ele vai se repetir. É o negócio de fiscal, você vê. Ele está apoiando a contragosto, mas dane-se, vai ter que apoiar. Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição, comente, compartilhe, aperte aí o botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. Tome cuidado com gente falsa como Tarcísio de Freitas. Vá até a aba Seja Membro, torne-se membro desse canal. Sigamos em frente.